Hoje aqui no programa nós vamos conversar sobre como prevenir lesões na coluna durante os exercícios físicos e a prática de esportes. E quem já tem uma lesão, tem um problema de coluna, pode fazer exercícios? O doutor Matheus Tomás é neurocirurgião e está aqui para conversar conosco, tirar nossas dúvidas. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Doutor, existem muitas dúvidas sobre a atividade física e os ganhos, né, para a coluna vertebral. Quem tem algum problema de coluna pode praticar atividade física. O que é que nós podemos começar dizendo, respondendo esses questionamentos? Com certeza, Salatiel, a atividade física ela faz parte não só da prevenção, mas também do tratamento de lesões na coluna. E hoje em dia, eu diria para você que vai ser muito difícil a gente falar para uma pessoa manter o repouso. A gente vai quase sempre pedir para que ela faça uma atividade, seja de alongamento ou de fortalecimento. Isso porque o repouso só é indicado em casos de crise. E esses casos são bem mais esporádicos, né? Quando a gente quer prevenir ou tratar, a gente vai falar em atividade física, sim. Agora, claro, com recomendação. Aliás, qualquer pessoa, independente da preocupação com a coluna, antes de praticar uma atividade física, deve ter uma orientação, uma liberação médica. Agora, no caso, vamos pensar aqui é, no paciente que já tem algum problema, quais são as melhores atividades, né, esportes, e quais são as piores? Eu costumo passar essa orientação até em consultório. É importantíssimo avaliar o que o paciente tem de lesão já na coluna ou se ele quer prevenir. Se ele tem algum tipo de lesão, eu vou direcionar para um tipo de atividade física diferenciado. Em geral, o que nós podemos falar? Quais são as melhores ou quais são os melhores exercícios para prevenir e tratar lesões na coluna? Em primeiro deles seria o Pilates. Por quê? Porque ele promove alongamento e fortalecimento dos músculos e articulações com uma redução de impacto. Então, é muito importante a gente ter essa redução de impacto para não sobrecarregar, principalmente em quem já tem algum tipo de lesão. O Pilates seria o primeiro deles. Para falar em segundo, nós falaremos em esportes na água. Então, a natação, a hidroginástica e a hidroterapia vêm aí num segundo lugar como exercícios que ajudam muito na prevenção e tratamento de lesões de coluna. Em terceiro, a gente fala sim da musculação, e na musculação a gente precisa abrir um parênteses. Claro, precisa ser feita uma avaliação cardiológica, uma avaliação ortopédica, para saber se o paciente tem condições de realizar aqueles exercícios, mas também é necessário um professor, para que indique exatamente que tipos de exercícios ali irão sobrecarregar e os que vão fortalecer a coluna. Eu posso te exemplificar aqui alguns deles, né? Como, por exemplo, exercícios com barras nas costas já não seriam tão indicados para quem tem algum tipo de lesão. Já os exercícios de fortalecimento do core, abdominal, exercícios de stiff, exercícios que fazem um fortalecimento do glúteo e da região posterior da coxa, esses serão muito bons, vão fortalecer a nossa coluna. Então é importante ter ali um professor. Falei então, Salatiel, aí dos exercícios que fortalecem e que são bons. Mas quais seriam os exercícios que não são tão indicados assim? São justamente os exercícios de impacto. Então, se você me perguntar sobre crossfit, muay thai, exercício de boxe, de luta em geral, todos eles têm um impacto maior. E eu não estou dizendo aqui que você não pode realizar esse tipo de atividade física. Veja bem, você pode realizar se o professor conseguir te ajudar a reduzir aquele impacto. E é possível? Sim, é possível. Mas, quando a gente tem uma lesão, a gente acaba evitando um pouquinho esses que têm um impacto maior. Eu falaria também de exercícios coletivos, como futebol, basquete, exercícios que têm contato físico, porque muitas vezes a pessoa toma um tranco, acaba lesionando ali a coluna ou até uma outra articulação, então esses não seriam tão recomendados para quem quer tratar uma lesão de coluna. Atenção nunca é demais, né, Matheus? Mesmo a musculação, não somente os exercícios de alto impacto, todos necessitam de uma orientação profissional, um acompanhamento, porque é uma carga excessiva e principalmente a execução errada pode causar lesões. Exatamente, é aquilo que a gente comentou. Essa execução ela tem que ser sempre direcionada por um profissional.
Eu, como médico, também dou uma orientação em consultório, mas é claro, eu não estou ali para pegar na mão e ver a execução do movimento. Então, precisa sim de um profissional para ajudar. Uma outra questão recorrente, nós sempre recebemos algumas dúvidas acerca da idade. Isso também influencia na escolha da modalidade da atividade física. E pensando em idade, os problemas de coluna são diferentes também, né? Existe muita questão dos desgastes. O que é que você pode falar sobre isso? Quando a gente fala em uma separação por idade, normalmente as pessoas mais novas têm problemas relacionados a uma sobrecarga no trabalho, ou uma má postura, ou um peso inadequado, e acaba sendo um problema relacionado ali ao disco, a algum pinçamento, algo do tipo, ou até uma dor muscular. Já nos mais idosos, normalmente os problemas são degenerativos, são aqueles problemas de desgaste mesmo, que vem com a idade, como os bicos de papagaio, a artrose, as inflamações. Então, até nisso é importante a gente diferenciar que tipo de atividade física será realizada. Então, nos mais idosos, muitas vezes a gente vai começar com uma fisioterapia. Por quê? Porque ela trata a parte analgésica primeiro, que a gente chama de fisioterapia analgésica, para depois ir evoluindo para a fisioterapia motora, que seria a execução dos alongamentos e do fortalecimento. Então, nos idosos, a gente tem mais cuidado ainda. E nesse grupo em específico, a gente evita completamente os exercícios de impacto. E a gente vai utilizar somente aqueles que não têm impacto, que a gente comentou anteriormente. Seria uma fisioterapia inicialmente e depois entraria com pilates, com uma hidroginástica, com uma hidroterapia, como terapia principal. E aí a gente vai ter um tratamento muito bem realizado. Matheus, para a gente finalizar, eu acho que um ponto que também é interessante são as pessoas que não necessariamente frequentam academias, praticam esportes, mas no dia a dia exercem atividades que ficam muito tempo em pé, que pegam em pesos. Uh, Enfim, isso também não deixa de ser exercícios e requer uma atenção também, porque pode causar lesões. Exatamente. Essas pessoas, inclusive, elas têm um risco até maior de desenvolverem algum tipo de lesão, porque elas ficam muito tempo realizando a mesma atividade, seja, por exemplo, em casa, um exercício de lavar louça, um exercício de fazer uma faxina na casa. Então, tem muitos movimentos em diversas posições ali que podem ser inadequadas. Então, a recomendação inicial é nunca ficar muito tempo na mesma posição. Então, por exemplo, a gente considera muito tempo 1 hora. Então, a pessoa que está mais de 1 hora sentada, o ideal é levantar, dar uma liberação para aquela musculatura, um pequeno alongamento e depois voltar. Já a pessoa que está em pé é a mesma coisa. Se passou mais de 1 hora, é recomendado sentar, dar uma folga para aquela musculatura e depois voltar para a atividade. Com relação às atividades do dia a dia, como, por exemplo, passar roupas ou lavar as louças, existem recomendações especiais, Salatiel, como, por exemplo, utilizar uma banqueta, uma latinha, alguma coisa e apoiar um dos pés. Apoiando um dos pés, você mantém a sua coluna reta e consegue fazer aquela atividade. Passou 2, 3 minutos, cansou aquela perna, troca essa latinha ou esse calço, enfim, essa caixinha, essa coisa que você utilizou lá para elevar o teu pé, troca de lado, executa o exercício. Isso que eu estou falando parece um pouco confuso aqui, mas se você entrar nas minhas redes sociais, tá lá, fala muito sobre ajuste de postura nos exercícios de casa, nos exercícios diários. A gente tem que estar muito atento a isso para não causar lesão. Doutor, muito obrigado pelas informações. Volte outras vezes para tirar nossas dúvidas. Foi um prazer estar por aqui, estou sempre à disposição. Muito obrigado você também pela companhia. Eu te espero para o nosso próximo bate-papo aqui no Doutor TV, mas até lá você pode conversar conosco nas redes sociais, especialmente no nosso perfil no Instagram, @canal Doutor TV. E também não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube. Te vejo lá.